Muito bem, louvado seja Deus pela presença inicialmente dos nossos irmãos que se fazem nesse sábado, nessa manhã de sábado, presente na casa de Deus. É muito bom tê-los aqui e tenha certeza que vocês terão um momento diferenciado para a honra e glória do nosso Deus. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, mas nós estamos com certeza no melhor lugar do mundo, que é a casa do nosso Senhor, nessa manhã de sábado. Mas nós queremos também falar com você que está nos acompanhando aí direto da sua casa. Hoje nós não temos simplesmente uma igreja, nós temos diversas igrejas nos acompanhando, porque cada igreja ou cada lar é uma igreja. E eu tenho certeza que você também vai fazer da sua casa um pedacinho do céu. Por isso, esteja conectados com cada um de nós, até o fim. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar no teu coração e você vai ter um encontro com Deus nessa manhã. Que Deus te abençoe, você que nos acompanha pelo meio digital, e que Deus abençoe cada um de vocês também. Louvado seja Deus. Nós queremos, nessa manhã de sábado, elevar uma prece ao nosso Deus, dizer de quão bom e agradável é estar aqui na casa de Deus, quão bom e agradável é poder falar com Deus. Eu queria convidar você que está em casa e você que está aqui na igreja, para que nós possamos orar ao nosso Deus. Então, os que puderem, fiquemos de joelho para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Grandioso Deus, Pai eterno, Deus todo-poderoso, Príncipe da paz. A tua igreja, neste sábado, se encontra prostrada de joelho para te agradecer por todas as bênçãos concedidas. Agradecer, Senhor Deus, por até aqui ter nos ajudado. Agradecer por até aqui ter nos protegido. Agradecer, Senhor Deus, por ter nos livrado da morte. Senhor Deus, a tua igreja está aqui com o coração, com a mente ligada a ti para te adorar, para louvar o teu santo nome, para cantar e expressar toda a nossa gratidão através do louvor, através da oração, através da comunhão contigo nesta manhã. Queremos te pedir, Senhor Deus, pelos irmãos que estão em casa, que não puderam estar aqui presente. Te agradecer, Senhor Deus, pelos irmãos que estão aqui na igreja. Te agradecer, Senhor Deus, pelas recuperações que nós temos visto. Mas queremos te pedir também, Senhor Deus, para aquelas pessoas que estão hospitalizadas. Meu Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração nesta manhã, para que, Senhor Deus, as pessoas possam ser curadas em nome de Jesus. E, Senhor Deus, toda essa pandemia possa passar. E logo, logo possamos, Senhor Deus, vir a nos abraçar. Mas, Senhor Deus, uma coisa queremos te pedir: a certeza da nossa salvação. Então, Senhor Deus, nos prepara para a grande volta, Senhor Deus, de Jesus Cristo, que possamos estar todos preparados. Te pedimos, Senhor Deus, nesta manhã, abençoa, Senhor Deus, os ofertantes, os dizimistas, porque, Senhor Deus, tem pacto, Senhor Deus, para que a tua obra possa continuar. Então, Senhor Deus, de maneira poderosa, Senhor Deus, acompanhe cada um nas suas casas, nos seus lares, e que todos, Senhor Deus, possa fazer a sua parte, sempre ser doadores, sempre ajudando na causa, para que, Senhor Deus, o Evangelho possa ser pregado a todo mundo. Fica conosco, Senhor Deus, do início dessa programação até o término, e que essa mensagem, Senhor Deus, possa expandir para os lares, Senhor Deus, que doravante estão bem distantes, mas, Senhor Deus, que essa semente possa ser semeada, ela possa ser cultivada e dar muitos frutos. Fica conosco em toda a programação, te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus no Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É com essa certeza que eu convido a igreja agora para que todos juntos possamos louvar meu pastor.
afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele, com Ele. Amém. Provai e vede. História de hoje: os ossos de José. Você sabia que podemos aprender uma lição muito importante a respeito dos ossos de José? Sim, aquele José da Bíblia, filho de Jacó. Olha, se José tivesse nascido nos nossos dias, ele definitivamente seria visto como uma criança mimada. O menino tinha de tudo: uma bela casa, melhores roupas e, além disso, sempre era o protegidinho de seu pai. Veja bem, José tinha muitas razões para se tornar um adulto mimado. Mas Deus misericordiosamente levou José para longe de sua casa confortável para ser escravo em terras estrangeiras. De uma hora para outra, ele, que tinha tudo, não tinha mais nada. Bem, quase nada. Ele ainda tinha duas pedras muito preciosas: fé e lealdade. Com essas duas pedras em mãos, José decidiu colocar primeiro Deus, não importando o que acontecesse. Então, mesmo quando foi acusado falsamente ou enviado para a prisão, ele nunca perdeu a coragem. O Senhor estava com ele.
E depois deste teste, Deus estava pronto para tirar José da posição mais humilde da terra para uma das mais honradas. Mas será que essa nova vida de facilidade e riqueza faria com que ele se encantasse com os luxos do Egito? Sabemos que, quando Satanás falha em nos derrubar com as provações, ele procura nos iludir com riquezas, conforto ou poder, para que percamos o foco daquilo que realmente importa. A vida de José mostra que Satanás não teve sucesso em nenhuma dessas abordagens. Mas afinal, o que os ossos têm a ver com toda essa história? Bem, preste atenção neste versículo. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Êxodo 13:19. Aqui, vemos José dizendo a seus irmãos que ele não queria que nada que fosse seu ficasse no Egito. Propriedades, crianças e nem mesmo seus ossos. Ele não queria que ninguém pensasse que o apego ao Egito, que é um símbolo do mundo, pudesse ter diminuído seu desejo pela terra prometida. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, peça ao Senhor que coloque também seus pensamentos, família, propriedades e recursos em outra terra, nosso verdadeiro e eterno lar. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. História de hoje. Entregamos o que é teu ao Senhor, com alegria imensa gratidão, por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Entregamos o que é teu ao Senhor, com alegria imensa gratidão, por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Amém. Muito bem. Eu tenho certeza que você também que está em casa, você também quer participar desse momento dos dízimos e das ofertas. Você pode entrar em contato com o nosso tesoureiro, entrar em contato com a liderança da igreja, e assim você poderá também continuar sendo um fiel dizimista e um fiel pactuante. Mas nesse momento, nós estamos chegando para o momento mais especial dessa manhã. Exatamente o momento que nós iremos abrir a palavra do Senhor. Mas sabe, antes eu quero te dizer que a igreja está se preparando para esse novo normal que nós estamos vivendo. Não sei se você já ouviu falar na Lei Geral de Proteção de Dados. É bem provável que nos próximos dias
você receba um link no seu celular, no seu WhatsApp, para que você possa validar alguns dados, e esses dados estarão protegidos conforme lei. Bem como, a partir de amanhã, a nossa secretária estará também na nossa igreja, fazendo o recolhimento de assinaturas. O que nós estamos fazendo é tão simplesmente fazendo com que a igreja se enquadre numa lei que é exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas nesse momento nós teremos a alegria de ouvir uma mensagem toda especial com o nosso irmão Ribamar Alves. O irmão Ribamar Alves é da Igreja do Monte Castelo. E eu tenho certeza que a mensagem que ele vai apresentar nessa manhã vai tocar o seu coração. E logo em seguida, nós estaremos com o pastor distrital, abrindo a palavra sagrada e compartilhando o pão da vida. Que Deus te abençoe e que você possa preparar o seu espírito para esse momento que é tão importante. E não pense em desligar, porque daqui a pouco nós teremos uma outra linda festa. Aguarde. Criado à semelhança do bom Deus, e Deus o fez então ser vivente. Mas logo veio o mal de Deus, o homem se afastou e agora vive perigosamente. Quando hoje penso em tudo que o pecado original causou a este pobre velho mundo, eu sinto-me perdido numa luta desigual, necessitando de um amor profundo. Eu quero eu quero ver a luz, eu quero a esperança em minha vida, eu quero ser aceito e transformado por Jesus, não mais viver de forma tão sofrida, mas sei que eu sou fraco, incapaz de entender aquilo que é certo ou que é errado. Por isso é que eu te peço, ó Pai, ajuda-me a querer. Eu quero sim livrar-me do pecado. O Espírito de Deus é quem opera em meu viver. Qualquer ação de amor que acaso eu faça, se eu vejo a diferença clara entre o mal e o bem, isso é um dom de Deus, de sua graça. E tudo que eu preciso é tão somente permitir. Eu tenho que querer que aconteça. E mesmo pra querer eu necessite, ó Deus, de ti. Opera em mim, Senhor, faze que eu cresça. Eu quero por
perceber aquilo que é certo ou que é errado. Por isso é que eu te peço, ó Pai, ajuda-me a querer. Eu quero sim livrar-me do pecado. A palavra de Deus em São João, capítulo 4, me diz que já nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis a Deus, mas sim aqueles que buscarem a Deus em espírito e em verdade. Então você pode ter um encontro com Deus na sua casa, no seu quarto, na sua igreja. Ali Deus pode falar ao seu coração. Hoje já não é necessário você levar um cordeiro a Jerusalém e tentar ali sacrificar e fazer uma oferta a Deus. Porque através de Jesus, essa profecia, essa promessa já se cumpriu. Então, hoje nós estamos, certamente, pela graça de Deus, e necessariamente confiando no sacrifício de Jesus. Amém? Então, meus amados, quando eu fui lá em Israel, eu me deparei com uma grande realidade. Pouquíssimos lugares do que Jesus passou por ali está como naquela época. Porque Israel foi destruído 3 ou até 4 vezes pelas conquistas, foi destruído por Roma, reconstruído novamente. Aí vieram os muçulmanos, derrubaram de novo, e teve uma briga que foi degradando uma cidade. Então, os arqueólogos fazem escavações baixo terra, e eu vi parte do muro daquele templo de Herodes, daquele templo que Jesus conheceu, parte do muro está quase 15 metros debaixo do solo. Imagine a quantidade de terra e escombro que está aí em cima. Então, não é mais aquela cidade que era na época de Jesus. Então, eu me deparei com isso. Os muros que hoje estão ao redor de Jerusalém não tem mais de 700 anos. E aí eu pensei, nossa, então, tudo aquilo que linka a história com a cidade parece não ser o que hoje eu estou vendo, mas sim, há alguns lugares que permanecem. Você pode ver que certamente não houve ali algum escombro em cima. E um pastor chamou eu de manhã e falou assim: você quer ver o lugar do Calvário, o Monte Calvário, de manhã cedinho? Vamos levantar às 4 horas da manhã, o professor? Vamos levantar? E foi só eu e ele. 4 horas da manhã a gente levantou para a gente chegar lá 4h30. Então ele me acordou e vamos lá. E eu imaginava, certamente, um monte, né? Um Monte Calvário. Eu imaginava um lugar solaz, assim, tranquilo, meio natural, e um monte. Mas quando eu cheguei lá, o que a tradição, né, nos leva a entender é que aquele monte certamente não é o que você imaginava hoje. Hoje lá está no meio da cidade, praticamente, tem uma capela construída, destruída, reformada, a metade é muçulmana e a metade é judeu. E você entra lá, você só vê imagens, vê pessoas ali, e não deixa de ser uma decepção você imaginar uma coisa na Bíblia e quando ir lá só tem uma capela grande, tudo muito bonito, realmente muito bonito mesmo.
Só que fica aquela nostalgia de que era diferente. Aí eu pensei, nossa, onde Jesus passou, os cristãos na época, onde eles acham que Jesus passou, tem uma capela, tem alguma coisa que eles colocaram ali e as pessoas adoram este lugar. Tem uma marca que as pessoas falam que Jesus se apoiou ali, e está tão tocada que já tem tipo um buraco na pedra da mão das pessoas tocarem o mesmo lugar. E realmente, você vê peregrinos, vê pessoas ali buscando um encontro com Deus. Quando eu cheguei ali na cidade, eu me perguntei, Israel, o que aconteceu contigo? Hoje Israel está assim por uma razão. Rejeitou o seu Messias. Rejeitou o que está escrito e não viveu conforme a fé que eles tinham. E esse é o meu primeiro apelo para vocês. Não importa o conhecimento que você tenha da verdade. Se você não o levar em prática e Jesus não estar no seu coração, somente pode chegar na sua vida ruínas. Meus amados, até que eu cheguei em um lugar que até hoje está o mais parecido possível àquele tempo de Jesus. Sabe qual é? Não é o Monte Calvário, porque tem 2 possíveis lugares do Monte Calvário. Assim, tem até um terceiro, só que esses 2 são mais importantes. Mas o lugar que até hoje permanece o mais natural possível é o Getsemane. Vocês lembram do Getsemane? Um lugar onde Jesus foi a orar. Era o lugar de oração de Jesus. E quando eu fui lá, eu vi aquelas oliveiras que até hoje estão. Umas árvores de mais de 2000 anos. E você pensa assim, é neste lugar? Sim, é aqui que Jesus orava. Com o tempo, eu gostaria de mostrar para vocês essas fotos e os vídeos que eu fiz lá. Mas eu cheguei e fiquei feliz por ver isto. Eles até fizeram um jardim ali para as pessoas não passarem, colocaram um cerco e não magoarem essa parte natural que ficou até hoje. E eu falei, glória a Deus que há um lugar ainda assim. E aí eu pensei, e cadê a famosa pedra? A famosa pedra dos Montes das Oliveiras, que todo desenhador gostava de colocar. E tinha pedra, só que a pedra estava dentro de um templo gigantesco ali no Monte das Oliveiras. E esse templo estava cheio de imagens desenhadas, porém, por um respeito a todas as religiões, não há muitas estátuas ali. Mas dentro, no meio, como se fosse um altar católico, estava ali a pedra daquele lugar. E eu via as pessoas se ajoelhando e orando. E eu agradeci a Deus por estar ali, e eu também fiz a minha oração ali. Só que eu falei para Deus, Senhor, o que o Senhor quer me dizer? O que eu posso levar daqui para a minha igreja, daqui para a minha experiência pessoal? Porque realmente eu não estava sentindo aquela empolgação, aquele fogo do Espírito de Deus por estar nesse lugar. Até que do lado daquele templo tinha outra pedra. Eu fui orar ali e abri meu coração a Deus. Eu falei a Ele essa minha possível decepção do que eu fui lá ver, de todo cristão que fala, olha, eu vou para Jerusalém. E aí Deus falou em meu coração. E Ele disse, não é o lugar. Não é o lugar. É o que aconteceu neste lugar que importa. O lugar não é o santo aqui.
O especial é a pessoa que esteve aqui e o que ele fez aqui. E o que aconteceu no Getsemane, meus amados, é muito importante. Vamos ver em Mateus capítulo 26, verso 36, o que aconteceu aquele dia, segundo a palavra de Deus. Jesus tinha feito a última ceia com seus discípulos. Em seguida, diz o verso 36, Mateus capítulo 26, verso 36, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Eu acho que eu estou pronunciando bem, ou Getsemane? Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. A palavra de Deus também me diz no verso 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai e vigiai comigo. Veja o que está acontecendo neste lugar. Jesus, ele foi a orar porque estava passando por um momento de muita angústia. Este é um exemplo para a nossa vida agora. Você já passou ultimamente período de angústia, de medo? Como é que está a sua vida, lembrando o que aconteceu? Meus amigos, eu confesso para vocês que não há muito tempo eu tive um momento de dificuldade espiritual e de ânimo, porque há tanta pressão muitas vezes no trabalho que a gente faz para Deus, que uma pessoa fica perguntando se o melhor caminho é desistir ou não. E nesse momento de angústia, a única solução que nós temos é buscar a vontade de Deus. Quando foi a última vez que você abriu o seu coração em um momento de angústia? Se você entende isto, você saberá o que Jesus está passando. Só que o que Jesus passou nesse dia era duplicado, multiplicado por uma angústia tal que até o suor parecia gotas de sangue. Um estresse tal que a Bíblia me diz que Jesus jamais mentiu. E Jesus está dizendo: eu estou angustiado até a morte. Por favor, vigiai e orai comigo. E neste momento, a Bíblia me diz que ele ficou sozinho. Os seus discípulos estavam dormindo. Mas foi nesse dia que Jesus orou uma das orações mais conflitivas dentro da palavra de Deus. Onde parecerá ser que Jesus estava tentando evitar o sacrifício na cruz. Se havia outra maneira possível de salvar o ser humano, ele faria. Mas ele não queria morrer. Ele não queria sentir a separação do pecado com Deus, que faria o pecado com ele e Deus. E ele estava tão angustiado que ele pedia ao Senhor se pudesse passar esse momento de angústia. Meu amado, o seu momento de angústia, por que veio à sua vida? Você já se perguntou alguma vez qual é o significado da sua angústia? Você já perguntou a Deus dizendo: Senhor, será que eu tenho que passar por isto? O que eu preciso aprender disto aqui? E quando você começa a entender, aquele momento é mais suportável. A Bíblia me diz que nesse momento desceu um anjo. Olha só o que diz a palavra de Deus, verso 50, né? Mas aí já foi entregue. Mas a Bíblia me diz que um anjo desceu do céu e lhe deu forças. Meus amados, eu gostaria de ler para vocês uma citação do Espírito de Profecia que me fala sobre isto
do que aconteceu naquele dia. Aqui. Os discípulos, eu vou ler Desejado de Todas as Nações, página 643. Os discípulos, viram o anjo inclinando-se sobre seu mestre, prostrado. Eles o viram levantar a cabeça do Salvador contra o peito e apontar para o céu. Em um momento de dificuldade da sua vida, lembre que Deus jamais vai te deixar sozinho. Ele escolheu um anjo para te acompanhar toda a sua vida. Aquele famoso anjo da guarda. Deus manda os seus servos para te dar força. Jesus recebeu força porque aquele anjo mostrou o quê? O céu. Mostrou que tudo o que ele faria é necessário para a salvação daqueles que estavam dormindo ali, da humanidade, de todos aqueles que o amam, e ele ama. E Jesus decidiu aquele dia morrer por você e por mim de uma vez. O Getsemani é muito importante, não pelo lugar, mas pelo que aconteceu e pelo que vai acontecer. Desde o Monte das Oliveiras, eu acho que o pastor Saraiva já esteve ali, né? 2 vezes. E desde o Monte das Oliveiras, você pode ver a cidade antiga. E ali você tem a Golden Gate, o Portão Dourado. Ali nesse lugar era a entrada, praticamente a entrada principal ao santuário. Era uma entrada muito interessante que agora está fechada. Esse muro está fechado. Você pode ver Golden Gate, entra aí nas imagens desse lugar e essa porta está fechada. Eu não sei quem gosta de colocar significado a tudo, certamente faz você pensar que essa porta está fechada, mas um dia essa porta já não estará, porque o acesso a Deus seria constante e eterno. Acontece que na cidade de Jerusalém está 4 bairros. Está o bairro cristão, está o bairro armênio, está o bairro judeu, está o bairro muçulmano. Eu conheci mais o bairro muçulmano, que ali está a maioria do que o povo conhece como a Via Cruz, e está aí também outros lugares antigos. Mas aí estão 4 bairros. Só que interessante na cidade, ao lado entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, há cemitérios. E é impossível deixar de notar a quantidade de túmulos, que parecem pedras, porque são aquelas pedras mais claras. Então parece pedra. Você vê uma foto daquele lugar e parece que é deserto, mas não por falta de árvore, é por quantidade de sepulturas, de túmulos. E neste lugar, o nosso orientador, o nosso guia, falou assim: para você ser enterrado neste lugar aqui, é $250 mil cada espaço. Aí veio outra pergunta. E esse lugar aqui? Esse aqui é o cemitério dos judeus. Aquele lá é o cemitério dos muçulmanos. O cemitério dos cristãos está do outro lado. O cemitério dos arrianos, que fala, pastor? Arrianos? Armênios. Está do outro lado. Então, há 4 cemitérios. Mas todos querem estar o mais perto possível do Monte das Oliveiras. Aí a gente perguntou por quê. Certamente há sabedoria nisto. Porque você sabe que o inimigo, ele tenta misturar a verdade com mentira. Quando você vê na Bíblia os enganos do inimigo, sempre está misturado com parte da verdade. Ele vai falar de um dia escolhido também. Quando Deus fala que Deus escolheu o sábado como sinal, ele vai promover um dia também, mas de outra maneira. Quando Deus fala, olha, eu tenho o meu trono,
o inimigo fala: eu também quero o trono. Ah, Jesus é o príncipe, eu também sou o príncipe. Ele parece ser a fazer uma paródia de tudo o que Deus faz. Quando Deus tem Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como a gente fala, a divindade em 3 pessoas, aí você vê no Apocalipse que ele também tem como se fosse a trindade do mal. E é interessante isto, porque na teologia muçulmana, os armênios e os cristãos parece linkar um lugar bem específico ali no Monte das Oliveiras. Os muçulmanos acreditam que Maomé vai descer do céu por esse lugar. É muito importante para eles, porque ele diz que é nesse lugar que eles vão receber. O outro ponto é que os armênios também acham que por aí veria o seu Salvador, porque eles também são da fé cristã quase. E os cristãos, você sabe, que estão esperando a volta de Jesus em uma grande maioria. Mas aqueles que moram lá também pensam que Jesus vai voltar nesse lugar. A Bíblia, porém, ela tem uma verdade. Isto vai acontecer? Sim. Mas quando Jesus voltar pela segunda vez, você pode estudar na Bíblia, Jesus não vai pisar este solo. Jesus vai estar no céu, com todos os seus anjos em glória, e os mortos em Cristo ressuscitarão, seremos transformados, vocês lembram? Seremos transformados e seremos o quê? Arrebatados para a presença de Deus. E viveremos no céu em um período de quanto? 1000 anos. Após os 1000 anos, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, a cidade santa de Deus, virá se assentar aqui nesta terra. E a profecia, segundo Zacarias, capítulo 14, verso 4, me diz que aí sim, Jesus vai tocar o quê? O Monte das Oliveiras, e aquele lugar se transformará em uma planície. E ali se assentará a Nova Jerusalém. Então, há uma verdade? Sim, há uma verdade. Só que o inimigo, ele muda um pouco a verdade. E, meus amados, Jesus subiu ao céu desde o Monte das Oliveiras. E eu gravei um vídeo aí daquele céu. E encontrei uma foto daquele céu com uma nuvem pequena, tamanho da palma de uma mão, né? Eu gosto de imaginar esse dia, porque Jesus morreu, e Ele subiu ao céu, e Ele voltará. Você acredite ou não, Ele vai voltar. Só que neste processo, até chegar esse dia, a gente tem que estar de joelho, orando, se consagrando e se preparando para ver Jesus voltar. Foi naquele dia que os anjos se apareceram ao discípulo e diz assim: assim como vocês viram ele subindo, assim ele voltará. Amém? Meus amados, enquanto desejar todas as nações, página 771 diz assim: enquanto ele subiu, os discípulos, cheios de espanto reverente e forçando a sua visão, procuraram alcançar o último vislumbre do seu Salvador ascendente. Uma nuvem de glória escondeu de sua visão e as palavras chegaram a ele: eis que estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Enquanto a nuvem formada por uma carruagem de anjos os cumprimentava, e ao mesmo tempo até os acordes mais doces e alegres do coro celestiais flutuavam para eles. Amém? Meus amados, um dia Jesus vai voltar. Aí você, no Monte das Oliveiras, você vê toda essa sepultura. E por quê? Porque eles acham que quando Jesus voltar, certamente haverá ressurreição. E aqueles que estejam mais perto do Monte das Oliveiras vão ressuscitar primeiro. Então eles estão esperando a ressurreição. Meus amados, você já pensou no dia em que Jesus voltará, como é que você vai estar?
Eu estou orando para que Jesus possa voltar neste ano, 2021. Alguns abrem os olhos, né? Sim, eu estou orando para Jesus voltar neste ano. Porque se Jesus voltar, todo o sofrimento desta humanidade vai acabar, amém? Mas o povo parece querer viver ainda neste mundo miserável que cada vez está pior. Mas quando Jesus voltar, se você está dormindo, você pode não perceber que Jesus já voltou e você não estará salvo, né? Mas se você está dormindo na sepultura, e quando você acordar, você vê Jesus voltar nas nuvens dos céus, com todos os seus anjos, amém, glória a Deus, você está salvo, amém? Mas se você acordar da sepultura e você ver a cidade dourada descer, você está frito. Veja isto nas profecias bíblicas, porque a segunda vinda de Deus é para levar os seus filhos e destruir esta terra. Não é não? Mas a terceira vinda, quando Deus vai instaurar o seu reinado, a sua cidade santa nesta terra, será após os 1000 anos, e ali sim a gente chegará e esta terra será restaurada. Meus amados, o Monte Getsemane é o lugar que Jesus voltará a pisar. E eu agradeço a Deus aquela experiência, porque aquele dia eu chorei. Não chorei por emoção de estar nesse lugar. Eu chorei porque eu sei o que Jesus fez por mim naquele dia que Ele orou. Fez lembrar e fez eu viver o que muitas vezes nós precisamos viver. Um arrependimento sincero. Voltar o nosso coração a Deus, pedir perdão e andar em caminhos dessa decisão firme, amém? Algumas famílias, em especial, hoje, decidiram entregar a sua vida a Deus. Eles encontraram a verdade através da Novo Tempo, através da rede adventista de comunicação, e eles buscaram irmãos de igreja para estudar a Bíblia. Eles buscaram pessoas que possam lhe orientar e encontrar esse Jesus que o ama tanto. E eles já são anjos de esperança, amém? Anjo da esperança, igual. Eles já estão ajudando a pregação do Evangelho. Meu amado, quando você olhar para os céus e você ver o seu Salvador, você lembrará daquela decisão que Jesus fez, que morreu por ti e é vitorioso, e Ele está agora no céu e voltará, amém? Agora vamos preparar o nosso coração, vamos ter um momento especial do batismo, amém. Vem, Senhor, vem usar o meu favor, vem viver em meu labor, vem morar em meu viver. Vem, Senhor, para que eu possa ajudar meu irmão a encontrar o caminho para ti. Oh, vem, Senhor, eu sem ti não sou ninguém, mas eu quero ser alguém para meu irmão. Vem, Senhor, eu preciso encontrar o caminho do
Vem, Senhor, vem buscar os seus fiéis, pois não quero aqui ficar. Eu anelo outro lugar, mas enquanto tu não vens, vou seguindo a trabalhar. No entanto, não te esqueças. Vem, Senhor, vem, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, vem usar o meu favor, vem viver em meu labor, vem guiar o meu viver. Vem, Senhor, para que eu possa ajudar meu irmão a encontrar o caminho para ti. Oh, vem, Senhor, eu sem ti não sou ninguém, mas eu quero ser alguém para meu irmão. Vem, Senhor, eu preciso encontrar o caminho do serviço, a vereda da humildade. Vem, Senhor, vem buscar os teus fiéis, pois não quero aqui ficar. Eu anelo um novo lugar, mas enquanto tu não vens, vou seguindo a trabalhar. No entanto, não te esqueças. Vem, Senhor, vem, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor, vem, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém? Jesus te amou tanto que Ele entregou a sua vida por ti também. Minha irmã Carminda, você aceita Jesus como seu Salvador? Sim. Amém? Você aceita esse Jesus que voltará a nos buscar, e enquanto Ele não voltar, aceita viver nesta vida conforme os seus princípios, guardando os seus mandamentos e sendo parte deste povo que está esperando o seu retorno? Sim. Amém? Meus amados, certamente hoje está aqui Carminda aceitando o batismo. E você aceita ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Amém? Diante de todos vocês, então, vamos realizar esta cerimônia. E, minha amada, você está aqui porque você vai ser um pilar na sua família. Aqui tem pessoas que são especiais para ti. Está a sua filha, o seu filho e a nora. Estão vocês ali? Posso ver as mãos? Amém, amém. Irmãos, eu sei que não está aí dentro do programa, mas posso pedir para a família ficar aqui do ladinho do irmão José Carlos? Podem vir aqui, para vocês estar pertinho, porque esta é uma festa especial para a irmã Carminda e vocês são muito especiais para ele. Mas a irmã Carminda não veio assim, sem conhecer. Ela já estudou a Bíblia e teve uma dupla missionária que estava ali acompanhando, amém? Quem são os teus instrutores? Kátia e Euclides. Kátia e Euclides, estão eles aí? Euclides está na câmera. Meu amado, Deus te abençoe, amém? A Kátia, ele está? Kátia, pode vir um pouquinho mais perto aqui? Porque, na verdade, vocês são uma bênção e foram escolhidos por Deus para levar esta mensagem para a irmã Carminda. Lá está Kátia. Só fica bem distanciado aí, para a gente não se aglomerar, né? Mas pode vir um pouquinho mais, que a câmera também
Pega você, ok? Muito bem. Aí está. Minha amada, para o perdão dos seus pecados, para que você consiga hoje estar em uma nova vida, o seu nome será registrado lá no livro dos céus e começar uma caminhada para orar, salvar os seus seres queridos, pelo seu esposo. Deus vai te fazer uma mensageira, um anjo de esperança, amém? Então, como ministro do Evangelho, eu também tenho o privilégio de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas claras águas deste mar, os meus pecados deixarei. Depois então irei morar como divino Rei. Deixarei assim também, Carminda, ela conheceu a palavra de Deus e foi conhecendo através da Novo Tempo. Ela até falou que do lado da cozinha dela, ela tem a televisão, né? E ela começa a ouvir, então ela falou, eu tenho que estudar, eu tenho que saber. E não, ela tem um testemunho muito especial agora no período da pandemia. E agradeço grandemente essa dupla missionária dos nossos irmãos que os orientaram nessa caminhada. Então agora eu vou chamar aqui a irmã Conceição e o irmão Wilson. Eles também receberam a mensagem de Deus através da Novo Tempo e entraram em contato com nossos irmãos por uma companheira de trabalho. Irmão Iomar, está aqui, irmão Iomar? Muito bem. E a irmã Josi, está aí? Está? Ah, está aqui, ok. Então, irmão Iomar, vem também você para cá. E aqui está a nossa irmã Conceição e o irmão Wilson. E eles, já sendo ouvintes da Novo Tempo, a irmã Conceição já é um anjo da esperança junto com seu marido, amém? Porque ela entende o grande privilégio que é pregar o Evangelho através das redes sociais, através da multimídia, amém? E eles não estão sozinhos. Alguém vem com vocês? Só meu filho. Seu filho? Olha, aí está o filho. Deus abençoe, meu querido. Bem-vindo. E quem? É o nosso filho. Meu filho, nosso filho. Ok. Deus abençoe. Então, aí está esta família. Amém? Meus amados, através das suas doações, a igreja tem esse grande privilégio. E aqui no Maranhão ainda mais, porque está na Novo Tempo, em qualquer TV que você vai na casa das pessoas, ele tem a oportunidade de conhecer, amém? E Deus tocou o coração destas pessoas que já são servos de Deus, amém? E também para o perdão dos nossos pecados, a gente faz esta cerimônia como uma porta para ingresso na igreja e para nos preparar para o reino dos céus, amém? Então, irmã Conceição, vem aqui. Conceição, Wilson, aqui. Eu quero que você cumprimente a sua esposa. Cumprimente ela. Cumprimento, aí está. Ok. Aí, esse é um abraço, sim. Esse é um abraço de adeus. Porque a partir de hoje, a irmã Conceição vai ser uma nova pessoa. E a partir de hoje, o irmão Wilson vai ser uma nova pessoa. Então, a velha pessoa já passou. Agora é tudo novo. Amém?
Então, meus amados, irmã Conceição, hoje você também aceita, junto com o irmão Wilson, você também aceita Jesus como seu Salvador? Sim. Amém? Vocês aceitam a esse Jesus que morreu por nós na cruz, subiu para o céu, ele vai voltar. Enquanto a gente vive nesta terra esperando, a gente vai viver conforme os mandamentos de Deus e guardando todos os preceitos que Ele nos mandar, e vocês fazer parte desse povo missionário para trazer outros para este aprisco? Sim. Amém? Vocês aceitam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Amém? Deus abençoe, é a nossa fé. Então, minha amada Conceição, para o perdão dos nossos pecados, há um anjo que já está registrando o seu nome lá no céu, com a sangue de Jesus. Eu, como ministro do Evangelho, tenho o privilégio de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois então irei morar como divino rei. Deixarei no mar minhas culpas, deixarei no mar. Da mesma maneira, Wilson, o seu nome será registrado no livro da vida. E eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo agora consagrar a minha vida ao Salvador. Amém? Agora pode abraçar novamente a esposa e dizer boas-vindas, prazer te conhecer novamente. Amém? É um novo começo. Irmã, segure aqui. Vamos tirar uma foto. Aqui, primeiro nessa câmera aqui. É isso. É isso. Agora aqui para as famílias. Desse lado aqui. É isso. E agora aqui em cima, aqui, ó. Aqui em cima. Amém. Deus abençoe, meus amados. Essas fotinhas a gente vai mandar para Novo Tempo. Eu acho que o sábado que vem, às 6 horas da manhã, ou 7, tem o programa dos Anjos da Esperança e vai estar ali, amém? Deus abençoe, meus queridos. Muito obrigado. Meus amados, vamos fazer um momento de oração, agradecendo a Deus por isto. Oremos. Pai eterno, Senhor, muito obrigado por este milagre, de vermos, Senhor, as pessoas aceitando Jesus como seu Salvador e nos preparando para a volta de Jesus. E, Pai, abençoa estas famílias, abençoa cada um de nós, Senhor, no trabalho missionário dessa igreja, e consigamos, Senhor, preparar mais pessoas para que aquele dia, como Jesus decidiu por nós, Ele possa ver, Senhor, os frutos do seu sofrimento e ficará satisfeito. Obrigado, Pai, por isto, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, louvado seja Deus. Chegamos ao fim do nosso culto e como é bom saber que as pessoas que começaram, elas estão terminando aqui na audiência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tivemos um dia com uma mensagem poderosa, com grandes louvores, e finalizamos esse culto com uma linda festa batismal. Hoje, 3 novos nomes estão anotados no livro da vida. É o irmão Wilson, a irmã Maria da Conceição e a irmã Virgínia. Que eles possam ser homens e mulheres fiéis e tementes a Deus. E não esqueça,
Amanhã nós temos culto transmitido novamente, às 19 horas. Que você possa colocar na sua agenda, que você possa acompanhar, propagar esse link, para que outras pessoas possam também ser alcançadas pela mensagem de salvação. Que Deus te abençoe, um feliz sábado e fique na graça do nosso Senhor. Querida igreja, Deus abençoe vocês também. Que Deus dê um sábado